Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Você pode sair da faculdade e começar um negócio próprio, não precisa nem ser startup, ou mesmo uma startup. Foi muito interessante que o pessoal às vezes acha, bom, eu vou abrir uma startup e eu com 30, 31 anos já sou milionário. Hoje em dia, se você não souber reter esse talento, ele sai em menos de um ano. No final, nós temos 3 critérios fundamentais que definem se eu vou seguir em frente na avaliação dessa empresa ou não. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, um podcast para a gente falar sobre muitos assuntos relacionados à carreira, ao mundo do trabalho, que traz visões diferentes e ao mesmo tempo complementares também com a experiência e a vivência de convidados especiais que eu trago aqui para vocês. E nesse episódio de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo, mas num viés direcionado ao mundo das startups. E para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, eu trouxe um fera nessa área, que vai poder contribuir muito com o seu olhar, sua visão sobre esse universo e sobre muitas outras coisas interessantes aqui também, que é o Marcelo Astracan. Marcelão, obrigado, viu? Seja bem-vindo ao podcast Movendo-se, é um prazer receber você aqui, meu amigo. Eu que agradeço, uma honra estar participando aqui desse teu podcast, à disposição. Maravilha. E para a gente começar de praxe aqui já no podcast, Marcelo, eu queria que você se apresentasse. Tenta se apresentar sem falar o que você faz, para a turma te conhecer. Tá bom, eu tenho 59 anos, mas o espírito jovem. Eu sou casado, tenho 3 filhos, sou formado em engenharia, eu gosto muito de praticar esportes, então eu jogo tênis com frequência, subo a vista chinesa de bike. Pô, legal, adoro hein? Viajar, adoro natureza, é isso, assim, sem falar de trabalho, essa é a minha melhor definição. Maravilha. E, gente, eu trouxe o Marcelo aqui, porque o Marcelo hoje tem um negócio super interessante que ele vai comentar um pouco aqui pra gente. Mas antes dele falar sobre o negócio que ele tem hoje, eu queria que você desse um resumo, Marcelo, da tua trajetória, para as pessoas conhecerem o teu percurso e entenderem, né, o que você faz hoje, de onde vem essa origem, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Como eu comentei, eu sou formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro, mas, na verdade, eu acabei trilhando uma carreira no segmento de consultoria. Então, eu fui sócio de uma empresa que hoje se chama Accenture, né? Uma consultoria... É uma empresa qualquer aí, né? Pois é. É uma empresa global, mas que, na origem, quando a gente se juntou lá, se chamava Arthur Andersen, que era mais famosa pela auditoria. Sim. Depois ela muda de nome para Andersen Consulting. E aí, essa foi uma grande escola que eu tive, um grande aprendizado, e logo foi o meu primeiro, o que a gente chama o evento de liquidez, né? Porque como sócio eu participo do IPO da Accenture na Bolsa de Valores de Tecnologia, que se chama Nasdaq, lá em Nova York. Então foi um evento bastante relevante por 2 razões principais. Primeiro, porque... pelo volume de recursos envolvidos por uma empresa de consultoria. Só para explicar rapidamente, Éder, a consultoria tinha um problema estrutural, que é um problema, os investidores eles querem ter o quê? Previsibilidade. Uma empresa de consultoria que tem que ficar girando todo ano o faturamento é muito difícil. E a gente fez uma mudança estratégica que foi colocar o que a gente chama de contrato de terceirização, projetos de longo prazo. Isso fez um sucesso enorme. Foi um sucesso, aliás, até hoje é considerado o IPO mais bem sucedido do setor de consultoria. Legal. E os volumes também de recurso. Então foi meu primeiro evento de liquidez. Aqui eu fui um pouco mordido, né, por esse mosquitinho aqui do empreendedorismo, mas eu
Eu Sim, ainda não. Depois eu vou falar mais na frente, eu não sou igual a esses empreendedores raiz mais novos, que a gente já fala deles. E aí tá certo. eu fico um tempo lá, depois eu tenho um período como principal executivo de grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil, empresas como a Tivit, por exemplo, que é uma empresa de data center. E Perfeito, aí conheço. sim, já mais velho, vamos colocar assim, aos 45, 46 anos. Mas experiente, né, Marcelo? Exato, mas eu me junto a sócios 15 anos mais novos, que são meus sócios até hoje, muito queridos. Olha, que Eu legal. quero até citar o nome deles, que é o Edmundo Maron e o Gustavo Peckley, que hoje são executivos super bem-sucedidos, mas a gente teve uma história em comum. Contamos, então, Legal. o que era a minha experiência com a juventude, empreendedorismo deles, competência, e eu comprei essa empresa chamada Cyberlinks. Eu vou aqui resumir para você, para não estender muito, mas eu Tá compro essa legal. empresa por um valor de 8 milhões, ela faturava 8 milhões também. Como eu vinha desse mundo corporativo, a gente começa um período de forte crescimento, de tal forma que em quatro anos depois, a gente já estava faturando 30 milhões de reais. E aí a Que gente maravilha. Quase 4 vezes mais. quase 4 vezes mais, porque realmente é um padrão de startup, vamos colocar assim, né? Sim, sim. 3 grupos internacionais se interessam por nós, um de Singapura, outro da Itália e os chilenos, a gente acaba fechando com os chilenos. E aí, 2 anos depois, a gente vende essa mesma empresa por 350 milhões de reais. Então, num espaço de Uau. 6 anos, a gente teve uma trajetória de 8, 30, 350. Muito Essa é interessante. a minha jornada exatamente pré o período do que a gente chama da Darwin Capital. Né? Uhum. Isso foi que ano? Que ano foi essa venda, Essa ô venda Marcelo? foi em 2014. Tá bom, 6 anos atrás. A última, né? Sim, sim, a última, isso. E aí, nesse momento em que você, enfim, ficou capitalizado, você decidiu ir para novas frentes de trabalho, é isso? Exato. Na verdade, o Éder, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui muito ajudado nesse processo, né? Eu falei esses meus 2 sócios, eu acabei não comentando, mas teve um fundo de investimentos de Minas Gerais chamado Fear Capital, que acreditou no projeto e entrou na estrutura societária, nos ajudando com recursos Bacana. financeiros e também com a experiência deles. Eu fui ajudado pelo meu filho mais velho, que tem 32 anos e que fazia na época o MBA dele numa universidade americana. Eu fui ajudado Legal. pela minha advogada, a Renata Catelan, que, poxa, foi uma salvação para a gente em termos de estruturação de toda a operação. E aí a gente monta a Darwin Capital num sentido até de, sabe, retribuir, de poder ajudar com a nossa experiência. A gente não tinha, para ser muito sincero, Éder, a ideia de que a gente ia chegar no ponto que a gente chegou. Já a gente pode conversar, mas Sim, sim. acabou que o que a gente se propôs a fazer deu muito certo. E para resumir, a Darwin Capital está focada em 2 frentes principais. Uma atividade de Tá. M&A, né, de M&A do inglês Mergers and Acquisitions, que é fusões e aquisições, compra e venda E de empresas, aquisições. e a outra Uhum, na área de startups, que é o que a gente estava comentando uhum. aqui. Muito bom. E aí você, então, nesse universo de startups, você figura hoje, ó, Darwin figura hoje num papel de investidor anjo, certo? Também, eu posso explicar já isso. A gente também entra como investidor anjo e ajuda as empresas a fazer o que a gente chama capturar recursos para elas. Né? A gente Entendi. também ajuda na busca por investidores. A gente acaba tendo uma rede hoje muito grande para isso. E investimos também. Entendi. E Marcelo, você falou uma coisa que eu achei super interessante, que foi o seguinte: você citou o nome de algumas pessoas que te ajudaram, Sim, né, nesse processo. E é muito legal a gente reconhecer isso, porque a gente não faz nada sozinho, né? Não conquista nada sozinho. perfeito. E o mais interessante disso tudo é dar o crédito, né, Claro. às pessoas que fazem parte dessa história, dessa construção. Muito legal isso. Agora, o que leva um executivo de mercado, você com uma bagagem super grande, o que leva um executivo do teu nível a começar a entrar nesse mundo de investimento, de startups, investimentos anjo? Conta um pouco pra gente. O que te estimulou? Olha, essa tua pergunta ela é muito boa, porque
dado o tamanho que esse mercado hoje se tornou, né, a gente pode até encontrar Sim. pessoas mais novas. Por acaso, eu estou agora fazendo uma seleção de estagiários, quer dizer, existem hoje os mais jovens que estão cursando faculdades, ou às vezes até antes, que eles já definiram que eles querem atuar nesse mundo do empreendedorismo, das startups, né, Exato. inovação, Exato. tecnologia. No meu caso, como eu te falei, não foi com essa trajetória, né? Eu sempre fui reconhecido como sendo um profissional que faz, né, que é forte em vendas, que desenvolve negócios, etc. E eu sempre tive essa alma meio inquieta aí, que você já percebeu, de sempre Sim. estar buscando alguma coisa nova e que te atrai, porque até aproveitando aqui para o seu público, acho que é muito importante, o pessoal Claro. sempre está falando, bom, mas eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero me tornar milionário muito cedo. O que você acaba realizando, seja realização profissional, sucesso profissional ou dinheiro, na verdade, é uma consequência daquilo que você está hoje fazendo, e você precisa gostar do que faz, né? Com Precisa certeza. estar encantado com o que faz. Então, o meu movimento original, ele foi no sentido de retribuir, né? De poder fazer alguma coisa. Só que a gente acabou, talvez, fazendo algumas escolhas estratégicas corretas, de que é ter um foco muito definido do que a gente acredita que faz muito bem e aquilo que a gente não faz, ou não é que a gente não seja muito bom, é porque a gente não tem foco nisso. E isso Perfeito. acabou vindo num processo de transformação que a gente acabou fazendo algumas boas escolhas. Vou te dar um exemplo, então, tá? Para sair do Diga. campo teórico para um caso prático. Eu, lá atrás, nesse mundo de startup, eu defini que eu não ia fazer o que se chama no mercado de spray and pray. Essa palavra, essa expressão em inglês significa o quê? Espalhar e rezar, né? No sentido de você espalha, você investe em várias startups. É o famoso atirando para todo quanto é lado. Uma maneira mais elegante de falar isso, exatamente. E o pray de rezar, literalmente, para que o teu empreendedor escolhido seja muito bom e você ganhe muito dinheiro com uma e que pague o insucesso das outras. Então, você vai ver hoje estruturas que tem... Eu não estou dizendo que isso está errado, não, tá? Eu estou dizendo que eu e meu sócio, nós entendemos que nós não funcionaríamos bem dessa forma. E o que a gente definiu que seria a maneira que a gente funcionaria melhor, ou que a gente imaginava que a gente funcionaria melhor? Eu tinha que ser focado. O meu portfólio, né, de empresas investidas não pode ser muito grande. Na verdade, ele não é. Se você for ver hoje, lá no nosso site, www.darwin.capital, você vai ver que nós temos 7 empresas. E acabamos de passar por um processo super rigoroso de seleção. Daqui, talvez, no máximo 2, 3 semanas, nós vamos anunciar um novo investimento. Então, a gente vai ter 8. Show. Quando você compara com outras estruturas que têm 30, 40, 50, 60 empresas no portfólio. Agora, eu tenho o orgulho de dizer que dessas 2 empresas, dessas 8, 2 já são o chamado unicórnio, mas em padrões monetários do Brasil, né? Valem mais de 1 bi de real. Então... Excelente. Então, assim, a gente acredita que essa forma como que a gente se propôs a fazer foi um bom resultado. E essa questão, então, voltando ao teu ponto original, eu queria fazer alguma coisa diferente, entendeu, Éder? Eu queria também contribuir. Eu faço hoje um trabalho muito forte junto aos jovens. Eu chamo os jovens que são de 40 anos abaixo, que serão os nossos próximos líderes dos países, das empresas, das comunidades. Então, a gente tem também um trabalho nas redes sociais em que a gente foca nesses jovens. Eu, por exemplo, participo de lives com essas empresas júnior, por exemplo, da PUC. Eu falo com amigos de meus filhos, etc. Então, eu tinha essa vontade. Só que esse lado da inovação, ele é viciante, no bom sentido, porque você faz coisas diferentes, você contribui com soluções que podem ajudar muitas pessoas. E aí foi num processo quase que natural, a gente começou a expandir e ficamos de um tamanho, de um porte agora mais relevante. Sem dúvida, sem dúvida. Você passou por uma série de movimentos aí na tua carreira e, como você falou, né, você decidiu fazer alguma coisa diferente, teve a ambição de buscar coisas novas, que é muito legal também.
Agora, quando você compara tudo que você já passou de desafio, né, e com o universo que a gente vive hoje no modelo de trabalho, o Marcelo, e até porque você está em contato aí com essa geração nova, com pessoas também tentando empreender, qual a sua visão sobre o mundo do trabalho atualmente? Eu acho que o mundo atual, ele tá muito interessante, ele é muito instigante, porque, assim, na minha época, vamos voltar lá atrás, assim, a gente tinha poucas opções, vamos colocar assim, para poder desempenhar, né? Você estava mais restrito ao que você podia fazer. Verdade. Hoje em dia, você praticamente pode fazer o que quiser. A gente se comparava com a Europa e com os Estados Unidos, onde lá dava. Hoje em dia o Brasil, nesse aspecto, nos últimos 30 anos, se desenvolveu num patamar que você pode sair da faculdade e começar um negócio próprio, não precisa nem ser startup, ou mesmo uma startup, e buscar formas de se sustentar e operar dessa forma. Eu acho que o mundo hoje também, ele te oferece também, ao mesmo tempo, desafios muito maiores, né? Porque a gente está mais conectado, a gente está mais ligado um ao outro. O nível de formação dessas gerações mais novas é excelente. Assim, né, você praticamente não encontra hoje mais ninguém. Estou falando, obviamente, a gente tem que avaliar, tem o Brasil todo, mas estou falando das pessoas que conseguem chegar a uma universidade, todas falam línguas estrangeiras, todas têm excelente formação com redes sociais, com internet, com ferramentas de gestão. E Marcelo, você sabe que tem um dado super interessante. Eu não sei quem criou esse dado, mas eu estou supondo que ele é verdadeiro. Mas é um dado que diz o seguinte, cara. Hoje uma criança com 7 anos de idade, ela tem mais informação à disposição dela do que um imperador romano lá no auge de Roma. Isso é muito doido de se pensar. Mas eu acredito, é óbvio que a gente não pode comprovar, mas dá para entender. Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque hoje o acesso que essas pessoas têm, a maneira... Olha, eu estou assim, pra você ter uma ideia, né? A gente usa de dados meio empíricos e subjetivos para chegar a algumas conclusões, mas eu, por exemplo, eu estou fazendo um processo relativamente rigoroso para contratar uns estagiários, né? Eu já tenho hoje... Olha aí, estagiários, se você que está ouvindo a gente, tá nesse perfil, já procura o Marcelo depois, ou se você que está ouvindo, conhece alguém que pode querer se candidatar, já fica de olho aí nessa vaga, hein? E eu fico impressionado, Éder, com o nível de qualificação deles, né? Eu tenho hoje já um estagiário também, a gente tem, óbvio, uma estrutura, mas é impressionante a capacidade de articulação, capacidade de buscar informação, que é o que você falou, né? Eu me lembro que lá atrás você pode contratar alguém que hoje tem muita experiência ou que não tem, mas que se não tiver, ele busca esse conhecimento. Hoje, a busca desse conhecimento, você não depende mais de um professor, de uma eminência. Se você for sapo, se você tiver a base, alguma referência, você consegue tal informação. Se vira, né? Se vira. Então, essa era da informação, que é como se fosse, né, se fala, né, já se fala isso, e os historiadores vão lá na frente registrar, que nem a gente teve a Revolução Industrial, a gente está tendo a Revolução da informação e talvez a Revolução Digital. E isso tem um aspecto que eu acho muito legal, Éder, que é democratizar, no sentido de que você se quiser, você corre atrás e vai atrás do seu sonho. É óbvio que na vida a gente sabe que você tem que estudar, você tem que ter disciplina, você tem que se dedicar. Nada vem de graça. Aliás, numa discussão aí passada, foi muito interessante que o pessoal às vezes acha, bom, eu vou abrir uma startup e eu com 30, 31 anos já sou milionário, já posso ter o meu iate. Eu sou testemunha, Éder, que eu tenho, por exemplo, clientes, empreendedores, que um tem 30, outro tem 31 anos de idade. E eles são criadores de um negócio que vai faturar esse ano 50 milhões de reais. Há 4 anos atrás eles criaram esse negócio. Então, o pessoal tem que entender que quem acaba ficando milionário, e tem até aqueles que mais cedo ficam, eles trabalham muito. Eles não vão para balada, eles sabem, não estou dizendo vai para balada também, mas eles chegam, dedicam, se esforçam, sacrificam e tem o resultado lá na frente.
E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela, marca a gente nas redes sociais, @movendo-se, e não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. E Marcelo, você acha que esse exemplo que você deu aí, né, de que eu quero abrir minha startup porque eu quero ficar milionário, você acha que essa é uma razão, por exemplo, para que hoje a maioria dos jovens, né, que estão na universidade não tenham mais ambição em trabalhar numa grande empresa, preferem criar suas próprias startups? Costumo, por exemplo, dar um exemplo de quando eu estava na faculdade, né? Eu sou administrador, me formei lá em 2004, 2005, e na minha época, o pessoal da minha turma, o barato era assim, cara, quem vai estagiar primeiro numa multinacional, né? Vamos conseguir uma vaga numa multinacional. Esse era o foco da maioria dos universitários naquela época. E hoje em dia eu vejo isso muito pouco, né? Hoje em dia não tem mais esse brilho de, eu quero trabalhar na Coca-Cola, na Shell, não sei o quê. Não, a galera quer criar sua própria empresa, né? O seu próprio modelo de negócio. Você acha que por trás disso tem essa questão da grana ou tem alguma outra coisa? Olha só, é óbvio que, né, ganhar dinheiro fácil é uma coisa que vem lá desde os primórdios da civilização, né? Sim, mas eu acho que tem outros aspectos que são relevantes, Éder. Um deles, e você tem toda a razão no que você está falando, e eu vivi isso também, a gente queria estagiar na Shell, na Esso, na Lia, né, a própria o que acontece é que essas estruturas, as empresas tradicionais continuam sendo relevantes, têm um papel, mas elas estão tendo que também se reinventar para reter e atrair os melhores talentos. Total. Porque que a gente estava falando um pouco antes aqui na nossa conversa, o mundo hoje ele está mais dinâmico. Então, eles não querem ficar num lugar onde eles não percebam que há uma evolução, não só profissional, mas também do lado pessoal humano. Né? Eles estão mais ligados com questões sobre o mundo, o meio ambiente, o respeito às diferenças, né? Isso tudo faz parte, e quando eles estão dentro de uma estrutura maior e não percebem isso claramente, eles saem. Até porque, como a gente falou bem, antigamente a gente não tinha opção, né? Você tinha que dar graças a Deus que você ficava na mesma empresa e, poxa, que bom que eu estou lá. Hoje em dia, se você não souber reter esse talento, ele sai em menos de um ano. Verdade. E tem uma outra questão também que eu acho, que é a autonomia, né? Essa geração e muitos desses profissionais, eles querem ter autonomia para construir as coisas, para dar ideia, para ter liberdade, para fazer proposição e para ter a sensação de que eles estão impactando de fato no negócio. Sim. Quando uma grande empresa ou qualquer outra empresa não oferece isso, qual é a alternativa? Então deixa eu criar o meu próprio negócio, que eu vou ter autonomia, vou dar as minhas ideias, eu sei que se eu posso errar ou acertar, mas eu vou ter a tentativa ali. E talvez em outros ambientes que não ofereçam isso, fique mais difícil, né? Concordo. E aí, obviamente, também a gente tem que compor. Quando você começa a ter essa disponibilidade de informação, de possibilidade, juntando com a possibilidade de você ter um ambiente mais leve, onde você tenha mais autonomia, onde não tem aquela visão muito rígida e etc., isso atrai, né? Que também é da natureza atávica de um jovem. Ele quer ter liberdade para buscar seus sonhos. E eu acho até que as empresas maiores elas estão se transformando. Uma das nossas áreas de atuação é o chamado Corporate Venture, né? Ou seja, que é a iniciativa de startups oriundas das empresas estabelecidas, que têm um problema de negócio. E como elas, pela maneira tradicional, elas demorariam muito tempo para solucionar, ou às vezes nem solução tem, e elas buscam, então, a abordagem de uma startup para buscar essa inovação que eles internamente teriam dificuldade. Então, tem muitas empresas também buscando esse caminho. E hoje você lá na Darwin, Marcelo, imagino que você receba alguns empreendedores para apresentar os projetos, enfim, com interesse em captar investimentos. O que você acha que tem de diferencial hoje para um projeto chamar a sua atenção como investidor anjo? Né? Você olha aquilo ali, puta, isso aqui eu acho que dá certo, isso aqui tô com vontade de investir. O que desperta esse interesse em investir? Olha, essa tua pergunta é muito boa, porque isso se você for falar com 10 fundos, investidores, etc., todos vão falar mais ou menos para vocês que a gente entrevistou 500, 600, 700, 1.000 empresas, startups, escolhe 5, 6, 2, etc. Né? Sim.
Então, é um processo normalmente muito rigoroso. Então, essa questão, o primeiro ponto, e eu vou explicar para você agora quais são os nossos critérios, tá? Mas que eu quero deixar bem claro que esses são os nossos. Eu não estou querendo dizer que esse é pior do que o outro. Cada fundo, cada grupo tem a sua própria estratégia e a razão de atuar de uma determinada forma. Maravilha. Vamos conhecer, então, a visão da Darwin Capital para isso. Vamos conhecer. Mas eu vou explicar isso, depois eu quero voltar à tua pergunta original. Primeiro ponto, a gente segmenta as startups em 3 categorias. A primeira são startups que melhoram algo, mas dentro de um universo muito restrito. E elas são mais, assim, startups tradicionais, vamos colocar assim. O segundo grupo é o que eu chamo que são startups que trazem uma inovação, sim, melhorando um processo já existente, de forma relevante. E a terceira categoria é a categoria das startups que trazem uma inovação, trazendo no seu bojo uma disrupção no próprio modelo de negócios que até então a gente conhecia. Vou dar exemplo prático para você. Isso que eu ia te perguntar, exemplo. Então, no caso da terceira categoria, a gente poderia botar, por exemplo, Uber e o Airbnb, tá? Eu estou pegando casos mais que provavelmente a maior parte da tua audiência conhece, né? Transformaram o mercado, né? Então, imagina você se eu lá em 2005, 2006, eu tenho que até fazer a conta, porque acho que o Uber já existe há mais de 10 anos, mas antes da existência do Uber, chegasse para você e falasse: Éder, eu estou com uma startup aqui que você vai poder sair daqui, que nem você pega o táxi, vai poder chamar ele pelo aplicativo, vai entrar num carro e vai te levar para outro lugar, mas o cara ia te perguntar: mas de um estranho? Você sabe quem é o dono do carro? Você provavelmente ia fazer uma série de perguntas e questionamentos, né? Com dúvidas sobre isso. Da mesma maneira que o Airbnb fez algo similar com a questão da hospedagem. O Uber, é óbvio que a gente sabe que hoje essas duas as empresas têm os seus problemas, mas lá na sua origem, eles montaram operações que disruptaram completamente o que a gente conhecia até então. O Airbnb é a maior operação de hospedagem do mundo sem ter um único hotel no seu balanço. E a mesma analogia vale para o Uber em relação a ter carros, né, meios de transporte. Então, isso você está disruptando o negócio. Você pega a segunda categoria, por exemplo, pegando exemplos parecidos, o 99 Táxi, que também, né, foi vendido, é um unicórnio brasileiro, foi vendido por mais ou por $1 bi. Eles fizeram alguma coisa, né, similar já no bojo lá da Uber, mas eles estão na segunda categoria. Eles melhoram substancialmente o processo de você transportar, mas num primeiro momento ele usava a própria estrutura existente, que eram os táxis, né? Exatamente. Mesma coisa com Book.com, Hotéis.com em relação ao Airbnb. Nós nos focamos nessas duas categorias, né? Tá. E é óbvio, com um olhar sempre muito atento à terceira, porque ali é onde pode ter, né, o show do milhão, né? Pode ter a grande oportunidade de você fazer um investimento muito bem feito. Eu tenho um outro critério. Bom, a partir do momento que eu defino isso, chegam as empresas. E aí eu tenho um processo super rigoroso que a gente faz, tem um método, eu não vou entrar no detalhe, mas no final nós temos 3 critérios fundamentais que definem se eu vou seguir em frente na avaliação dessa empresa ou não, tá? Quais são eles? Tá. Eles não são hierárquicos entre si, tá, Éder? Ou seja, eu poderia falar eles em qualquer ordem, em qualquer sequência, e os 3 têm que ser atendidos. Se um não é atendido, eu não sigo em frente com aquela empresa. Então, o primeiro critério, a gente chama... a gente tem essa mania de falar termos em inglês, endless market, mas é um conceito, né? A tradução literal é mercado infinito, né? Isso, na verdade, é muito mais um conceito, porque... na realidade, não existe nenhum mercado infinito. Qualquer mercado, por maior que seja, tem um limite. Ainda que esse limite seja desconhecido. É isso, exato. Mas você vai entender agora onde eu estou querendo chegar, que é o seguinte. Esse conceito estabelece o seguinte. Esse produto que está sendo apresentado para mim, esse projeto, essa startup, tem um mercado tão grande, mas tão grande, que a curva de crescimento dele... Eu fico aqui fazendo figuras com a minha mão,
A curva de crescimento dele é uma correlação direta com a capacidade de execução desse time que está me apresentando, não importa quantos concorrentes eles tenham. Eu gosto de fazer uma brincadeira, uma analogia, que é o seguinte, aquela história de que tem dois homens andando descalços na floresta quando eles avistam um tigre. E um deles começa a buscar a amarrar o tênis e o outro questiona, por que você está botando o tênis? Porque eu tenho que correr mais que você. Mas na prática, o que isso significa, Éder? Eu não entro nem em mercados maduros, nem nichados. Não porque não sejam bons mercados e bons negócios, tá? É porque nós, na Darwin Capital, não vamos ter a condição de contribuir tanto quanto seria na outra opção. Então, esse é meu primeiro critério que eu estou te apresentando. Perfeito. Segundo critério diz respeito mais a uma característica do projeto, né? Ou seja, esse projeto tem uma diferenciação tal, tem uma unicidade tal, mas tão bem caracterizada, que ele vai me permitir criar uma narrativa que vai ser ao mesmo tempo atraente para quem pretende investir nessa empresa, também para o seu mercado, para onde essa empresa venderá o seu serviço ou o seu produto. E o terceiro critério, que isso vocês já devem ter escutado bastante, é a equipe. Perfeito. Eu sabia que você ia chegar nele. E a equipe, você já deve ter escutado que qualquer startup que a gente escuta bem-sucedida, que recebeu um aporte milionário dali para cá, todas elas, 100% delas, sem exceção, fizeram, eu vou fazer uma expressão que é muito comum desse nosso mercado, pivotaram. Tá. Né? Pivô, né? Pivô do basquete. Explica o que é pivotar aí para o pessoal. Pivotar é o quê? Percebendo, ela lá atrás apresentou um projeto, fez um planejamento, né, o business plan, ela tinha ideia de que ia vender, que ia crescer, que ia fazer, e na hora que começou, na prática, a experimentar, percebeu uma dificuldade qualquer. Os bons empreendedores são aqueles que, poxa, ao perceber isso, né, são flexíveis, pivotam, mudam algum negócio para quê? Para sobreviver, para sustentar e depois, quem sabe, crescer. Então, além da capacidade técnica, qualificação, né, a gente quer ver essas características. Por quê? Porque se o negócio mostra alguma dificuldade, você tem que mudar, se a equipe for boa, você muda. Se a equipe não tem essa característica, eles vão se teimar com uma determinada situação e vão acabar morrendo sem oxigênio. Fazendo uma analogia com o meu esporte preferido, que é o tênis, um deles, o bom tenista joga em qualquer quadra, com qualquer raquete. Se prepara para qualquer tipo de cenário, né? E aí, nesse sentido, você já me deu uma abertura aqui para uma outra dúvida que eu tinha, uma outra pergunta que eu ia te fazer, é que olhando para a equipe, olhando para as pessoas, né, na tua avaliação e na tua experiência, quais são os erros mais comuns de quem está começando a carreira de empreendedor, quem está iniciando uma startup, Marcelo? É óbvio que, certamente, a sua audiência já ouviu bastante sobre isso também. Eu vou falar o que mais me chama a atenção, para o meu lado, tá? Que é o que a gente, por exemplo, acaba buscando. A primeira questão que eu acho relevante é, qualquer que seja a solução que você esteja vindo apresentar, ela tem que ter um propósito muito claro em termos de que problema de negócio ela está resolvendo. Você não pode fazer, eu costumo dizer, eu cheguei a comprar alguns imóveis, você não pode comprar um imóvel porque você gosta dele, né? Você tem que comprar alguma coisa que o mercado, se é para investimento, né? Que o mercado vai reconhecer. Então, você não pode fazer um negócio que resolva um negócio que você acha importante. E Marcelo, você falou, eu me lembrei de um negócio agora, só abrindo um parênteses rápido aqui, eu tenho um amigo meu que uma vez ele falou que ele fez um curso de MBA há uns anos atrás e tal, e ele falou assim, que a única coisa que ele aprendeu naquele curso de MBA foi uma frase que um professor lá dele falou, que foi o seguinte: você não é o mercado. Isso. Ele guardou isso pra ele e serve uma série de coisas na vida dele, na carreira. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, você não pode ficar... Eu tive um caso recente que eu digo, deve ter 1 mês e meio, 2 meses, que veio um rapaz jovem, super talentoso e tudo, mas ele estava cismado que ele achava que tinha uma solução fantástica para esse mundo de restaurantes, escolher, fez pesquisa e tudo, mas eu não vou conseguir citar o autor, mas esse meu filho mais velho tem uma brincadeira que
nesse mundo aí de convencimento, você acaba criando teses para criar um convencimento para aquilo que você já acredita. Você não está muito aberto a receber o contraditório, né? Você só quer tentar induzir as pessoas a acreditarem e confirmarem, né, aquela E reage muito quando vem alguma crítica. Mas por que eu estou falando isso? Para qualquer um que queira fazer, pesquise, se informe, fale com os players desse mercado. Aquilo que você está achando que pode ser uma solução, primeiro, pode não ser para quem está lá no meio do negócio. Segundo, verifique se já não existe outros players nesse mercado fazendo a mesma coisa, né? Porque senão você vai entrar num mercado muito populado. Outra questão fundamental, e aqui, olha, não é nem culpa, responsabilidade dos empreendedores, porque nós que já vivemos do mundo da economia real, isso aí vamos chamar, um mal dos gestores. A gente sempre acaba sendo mais otimista. E isso acaba afetando os chamados planos de negócio. Então, a gente tem que ter um cuidado, que ao mesmo tempo os investidores querem ver aquela chamada curva J, né? Você já ouviu falar, né? A curva J das startups. Sim. Elas começam com muita dificuldade, ficam lá penando até que, de repente, dá um clique, a coisa dá certo e dá um salto. Dá um salto. É óbvio que a gente quer ver isso, etc., mas isso tem que ser embasado, dados, fatos que você consiga sustentar num debate, né? Certamente. Então, esse é um primeiro ponto. Terceiro, eu vou falar da equipe, né? A gente acaba até falando um pouco daqueles meus critérios. Sim. Mas, assim, eu, por exemplo, fui chamado para avaliar um investimento numa startup, né? Eu não vou declinar nomes, mas numa startup até muito dourada em relação aos investidores, gente muito conhecida de mercado, etc. Só que o que me chamou a atenção durante a entrevista com o empreendedor principal é que ele não tinha outro, ele era o principal, não tinha ninguém. Eu fiz essa pergunta, inclusive, por que ele não... Por que era só ele, né? Porque, em geral, a gente sabe que uma equipe, não muito grande, mas de sócios principais, você percebe que isso tem uma química, tem uma engrenagem que acaba funcionando bem porque você divide mais, compartilha mais. Eu fui apresentado a um outro investimento, todos esses que eu estou falando eu declinei, tá? Em que também vinha uma pessoa dita com muita experiência num determinado setor e que tinha montado uma equipe maravilhosa, mas não tinha nenhum sócio com base tecnológica, ou seja, porque nesse mundo de inovação, a tecnologia é parte integrante do processo, né? Sem dúvida. Então você pode fazer um negócio novo, mas assim, não vai ter um diferencial relevante. E eu diria que além, Marcelo, dessa questão de ter alguém especialista, né, com competências em tecnologia, eu diria que a união de sócios, ela deve ser normalmente, você deve privilegiar a competência das pessoas acima da amizade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que acaba formando sociedades por conta de amizade, né? E não necessariamente por conta de competência. E aí acaba a sociedade, acaba até a amizade em alguns casos, né? Mas o interessante ao se formar uma equipe, e imagino que você concorde com isso, é você ter complementariedade, ter competências fortes ali naquele time. Então tem um cara muito fera de tecnologia, tem um cara muito fera com visão de marketing de mercado e assim por diante, né? Concordo integralmente, e às vezes essa questão de amizade acaba impedindo de você enxergar uma dificuldade estrutural e a pessoa acaba insistindo, acaba perdendo dinheiro e etc. Muito bem, Marcelo, estamos aqui entrando na parte final do nosso bate-papo, tá muito bom aqui, o tempo tá passando rápido, mas eu queria agora que você entrasse no Momento Movendo-se, que é o momento em que nossos convidados indicam algum conteúdo de qualidade que eles tenham consumido, que tenha te marcado de alguma forma, que você quer compartilhar aqui com a audiência, e pode ser um livro, um documentário, um filme, um podcast, enfim, qualquer conteúdo que você ache relevante compartilhar aqui com a audiência do podcast. Olha, eu tenho o livro, assim, esses livros de empreendedorismo, né? Hoje tem vários autores. Tem. Eu gosto de propor coisas que assim, não específicas sobre uma determinada questão que a gente quer resolver, mas que dê uma visão um pouquinho, pelo menos nesse nosso papo, dê uma visão um pouco mais abrangente sobre o tema, para ele poder ver vários casos e não vir só com aquela visão daquele autor, que muito bem sucedido. Então, eu gosto de um livro que eu recomendo para a minha turma, chamado, certamente tem a versão aqui em português, História Americana de Venture Capital, VC. Ele é um livro que tem
V e C, né, escrito An American History. E o autor é Tom Nicholas. Legal. Eu acho Muito interessante bom. porque, como você sabe, hoje no mundo, você tem dois, assim, o mundo todo está em startup, mas existem dois centros muito, muito reconhecidos hoje, né? O Vale do Silício, claro, muita força lá, e tem Israel também, que é um país de 9 milhões de habitantes, mas que você tem casos como Waze, Mobileye, várias soluções hoje, startups conhecidas mundialmente, foram criadas lá. E lá tem um aspecto que as empresas, elas quando são criadas, como o mercado é muito pequeno, elas já saem com uma pegada de global, né? De ir ao mundo. Mas, então, eu sugeriria esse American History, que é desse Tom Nicholas com CH. Eu recomendaria também um livro que aí conta de Israel, que é muito interessante. Como é que um país daquele tamanho minúsculo pode ser o terceiro país com mais startups listadas na Nasdaq, né? Incrível. Que é a Startup Nation. Já Legal. deve ter uma tradução aqui no Brasil. Muito bem, Marcelo, mas pra gente fechar, se você pudesse encontrar o Marcelo lá do início da carreira, o que você diria pra você, cara? Qual dica você daria pra você mesmo com a cabeça que você tem hoje, com essa experiência que você tem hoje? Eita, essa é difícil. Essa é profunda. Essa é difícil. Éder, acho que a primeira... Bom, é óbvio que como eu me conheço, né, eu vou acabar tendo um certo viés. Eu tenho que tomar um certo cuidado para falar alguma coisa que seja mais útil. Mas eu tenho certeza, eu vou falar para você, olha só uma coisa que eu estou fazendo, que eu nem acredito. Eu tenho, como eu falei, eu tenho um grupo de estagiário, eu tenho um em particular, que eu gosto muito, é um rapaz super qualificado, me ajuda, assim, como se fosse um par, né? Qual que é o nome dele? O nome dele é Luiz Augusto. Beleza, valeu, Luiz. E ele me procurou porque ele gosta muito, ele se envolve diretamente aqui, e por causa disso ele estava até um pouco de dúvida, porque ele queria fazer um estágio numa empresa de consultoria estratégica. E ele poderia achar que eu talvez não gostasse disso, né? Porque eu iria perder. Sim. Mas pelo contrário, né? Eu estou ajudando ele diretamente, eu estou auxiliando, estou ajudando ele a se preparar para a entrevista e tal. E ele é um rapaz muito talentoso. Então, o que eu falaria para o Marcelo, com base nisso? Primeiro, não seja tão ansioso, né? Não ache que o mundo vai acabar por conta de uma derrota momentânea que você possa ter. Derrota entende-se como tentou entrar num local, num estágio, não conseguiu, tentou abrir uma frustração. Uma frustração. Nós somos muito jovens nessa idade, a gente tem tempo para errar. E no mundo atual, isso é mais ainda relevante. Aliás, em Israel, tem estatística para tudo no mundo, lá em particular, tem uma estatística que diz o seguinte: o empreendedor de segunda tentativa, vamos colocar assim, tem 5 vezes mais chances de dar certo do que aquele de primeira tentativa, né? Faz sentido. Então assim, o fracasso, né? Todos nós temos nossas frustrações, faz parte do aprendizado. O problema é quem acaba não aprendendo com isso. Então eu diria isso. Eu diria para ele para se focar muito nas opções que vocês decidirem fazer durante aquela janela de tempo, que eu acho que isso é importante, né? Não abrir muito à frente, não se dispersar, mesmo que aquela opção que você optou lá na frente acabe dando errado, mas siga em frente. E eu vou falar uma coisa que pode ser que alguns discordem, Éder, mas ainda que a gente tenha... Esse podcast é muito democrático, pode falar. Mas eu falo assim, da minha própria experiência. A gente, obviamente, é muito disciplinado, muito competente, treina muito, estuda muito, mas tem uma parte do que a gente faz que não é científica, que está relacionada à nossa intuição, à nossa emoção, daquilo que a gente gosta de fazer. Então, você precisa gostar muito do que faz. Eu acho que se você está num lugar que não está te trazendo essa satisfação, avalie isso, reflita isso e não desconsidere outras opções só porque você tem medo do risco que isso pode ocorrer. Vocês são novos. Marcelo, né? Marcelo Astracan, você ainda é muito novo aos 18 anos. Sensacional, Marcelo. Prazer receber você aqui no podcast Movendo-se. Foi um bate-papo de altíssimo nível, com muitas informações relevantes. Então, espero que você que esteja ouvindo a gente aí tenha conseguido captar aí uma série de conteúdos relevantes que o Marcelo trouxe. E obrigado, viu, Marcelo? Obrigado por participar aqui do podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado, Éder. Uma honra.
Um grande abraço para você. Ô Marcelo, é o seguinte, para as pessoas te encontrarem, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Darwin, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Ah, claro. Bom, primeiro tem o nosso site, que eu tinha comentado, www.darwin, com W, né? darwin.capital. Vocês podem também nos achar no LinkedIn, procurando o Darwin Capital e o nosso logo, que é uma torrezinha azul e branca. Nós estamos também no Instagram, onde a gente faz um trabalho muito bacana e onde tem muita interação, que é também Darwin Capital. E tem meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, vai ser uma honra poder conversar. É Mastrachan, MASTRACHAN, @darwin, com W, né, .capital. Maravilha, vou colocar aqui na descrição aqui para vocês acessarem também todos esses dados. E fiquem atentos a novos episódios, novos bate-papos, muito convidados especiais que estão vindo por aqui. E lá nas redes sociais a gente está presente também, @movendo-se tudo junto. E vai ser um prazer a gente se encontrar aí fora desse podcast. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.